coloque de pé, vamos falar com Deus, por gentileza. Pai amado, Pai querido, estamos na Sua presença, meu Pai, nessa madrugada dessa quinta-feira. E nós temos só, meu Pai, o que agradecer. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, por estar nessa madrugada. Visita, meu Pai, a cada casa, visita, meu Deus, a cada homem, mulher, meu Deus, que está acompanhando nesse momento pelas redes sociais, pelo YouTube, Senhor. Muitos estão, meu Pai, em outras cidades, estados, outros países, meu Deus, fazendo, meu Pai, do seu momento a sua igreja, fazendo, meu Pai, deste ambiente, meu Pai, o seu culto, a sua reunião. Meu Deus, o que o Senhor possa, meu Pai, visitar a cada casa, meu Deus, e muito mais, visitar os nossos corações e ficar, Senhor, residir, Senhor. Nós não podemos entrar, nós precisamos sempre estar na Sua presença. E que a Sua presença, meu Pai, venha, Senhor, incomodar, cultivar, influenciar, motivar, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, derramar paz, meu Deus, sabedoria, que o Senhor possa nos levantar, elevar, meu Deus, e que esta madrugada, meu Pai, seja uma madrugada de vitórias, uma madrugada de entregas, uma madrugada, meu Deus, que nós possamos se relacionar, entender, meu Deus, um pouco mais, absorver mais, meu Pai, entender, Senhor, os propósitos que estamos aqui, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Eu quero abençoar, meu Pai, a vida de cada um. E que o Senhor, meu Pai, possa contabilizar, meu Deus. Contabiliza esses sacrifícios. Porque muitos, meu Pai, meu Deus, muitos que estão aqui, Senhor, poderiam estar na sua casa, descansando, dormindo. Hoje não é feriado, meu Pai. Hoje, meu Deus, não é sábado, muito menos domingo, meu Deus. Hoje é mais um dia, Senhor. Mas todos sabem, meu Deus, entendem que este sacrifício, meu Pai, acelera processos. A Tua palavra garante, nos ensina, aqueles que me buscam. Meu Pai, aqueles que me chamam, aqueles, meu Pai, que estão comigo, meu Deus, nas madrugadas me encontram, meu Pai. Nós estamos encontrando o Senhor, meu Pai, de uma outra maneira, em um outro ponto de vista, meu Deus, e pedimos que o Senhor venha nos lapidar, orientar e nos ensinar, meu Deus, mais esse dia. E que esse dia, meu Pai, nós já estamos começando consagrando essas primícias. Consagre as primícias do nosso dia, desta madrugada, meu Deus, e que esta quinta-feira seja uma quinta-feira de grandes vitórias, grandes entregas, grandes fechamentos de contrato, grandes concretizações de vendas, materializações de vendas, meu Pai, destravamentos, desbloqueios, curas e libertações, meu Pai. Que seja uma quinta-feira de grandes restaurações. Nós te amamos e te agradecemos demais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Olha, na quinta passada, às vezes eu fico vendo, eu acho engraçado, que a bispa fez umas madrugadas, e aí ela terminou quase 2, e eu vou vir aqui, cadê o povo? Tinha um gato pingado ali, como se diz, os remanescentes, e eu falei, vamos junto. Aí semana passada é uma osciladinha, então já faço o convite para aqueles que estavam, né? A gente estava com uma madrugada cheia, aí a bispa vai, faz esse movimento, leva tudo, agora tem que resgatar, vamos trazer de volta, porque Deus capacita a bispa, Deus me capacita e capacita você. É o mesmo Deus, é o Espírito de Deus, em nome de Jesus. Eu estarei sempre com vocês. Em Mateus 28:20 diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha, uma coisa eu falo, mais do que você conhecer o caminho, mais do que você andar pelo caminho, é você saber com quem você vai passar pelo caminho. É maravilhoso quando você sabe com quem você está. Quando você está com Deus, olha, eu vou contar umas experiências, porque às vezes a gente fica muito no teórico e esse horário vai causar
né, o efeito sonolência. E eu lembro que uns 4, 5 anos atrás, eu morava aqui, eu fiquei um tempo morando na igreja, e é maravilhoso. E chegou umas 2 horas da manhã, a bispa acordou, o Espírito, né, Deus acordou ela para ela orar pela igreja, era umas 2 horas da manhã. Ela bate no meu quarto, né? Aí ela me chama, ela vem do escuro ela vem do escuro e vai e volta pro escuro. Então você já nem sabe se você viu ou não viu, se ela estava lá ou não estava. E ela falou, vem comigo. Eu falei, não é, vai ser, como se diz, né? Eu falei, vamos embora, vamos junto. E aí eram umas 3 horas da manhã já, a gente andando nessa igreja toda, a igreja, né, eu costumo quase toda semana vir aqui à noite, e assim, quando você sabe com quem você está, você não sente medo. Mesmo sabendo, né, às vezes as madeiras dão uma mexidinha na madrugada, né, tem um gato que pula para lá, você vê, acontece algumas coisas. E eu desci aquela madrugada, e ela foi orando pela igreja, o roupão dela com o chinelinho, eu vou atrás, e eu lembro que a gente encontrou um trabalho de macumba aqui na porta nesse dia, e a gente orou, expulsou. E eu lembro que uma coisa é você descer sozinho, outra coisa é você descer com uma pessoa melhor que você. Outra coisa é você saber e ter a ciência, a consciência, a certeza, a convicção que o Espírito está com você em todos os lugares, inclusive no Vale da Sombra da Morte. Porque todos nós já passamos por situações que você só iria passar se você tendo a ciência de quem estava com você. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, que vai ser no seu trabalho, que vai ser dentro de um hospital, que vai ser num problema de casamento, vai ser um problema com o filho, vai ser antes de uma concretização de uma venda e após a concretização de uma venda, numa praça, que muitas vezes hoje ainda inclusive eu estava falando com uma pessoa, e ela falando para mim, ela falando para mim que tem um projeto e vai para o interior, vai morar para lá, porque aqui é muito perigoso, e é muito assalto, e é muita coisa, é muita violência aqui em São Paulo. E eu falei para essa pessoa, né, ela não é da igreja, mas eu falei para ela, eu não vejo essa violência. Eu moro aqui, eu moro perto de você, e eu não vejo isso que você vê. E eu vim do interior. E ele falou assim, não, mas porque a pessoa lá em cima foi pegar um tal logo e foi assaltada, e levou um tiro, e a outra ali, minha namorada também foi assaltada, tal. Eu falei, mas eu não vejo. Não é que eu não quero ver, é que eu não vejo, porque eu estou às madrugadas, eu estou às quintas-feiras, toda quinta-feira a gente está nas praças, a gente faz trabalhos assim, direto. E onde está? Bispo, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer, Deus ele traz uma proteção, um zelo, quando você está dentro de um propósito. Uma coisa é você está fora do propósito, uma coisa é você ser imprudente. Outra coisa é você está dentro de um propósito, você não consegue enxergar. Às vezes as pessoas falam, você ando com o vidro aberto e vou continuar andando. Ah, porque você não tem carro blindado? Não tenho, nem pretendo ter. Gasta muito combustível, né? Pesado demais, né? Tem membro aqui que tem. Tem membro que só compra carro blindado. Já falou ainda na semana passada, um membro falou para mim que trocou de carro importado 2020 e blindado também. Não tem problema, é a visão, eu respeito isso. Mas a gente tem que saber, eu sempre estarei com você até o fim dos tempos. Eu preciso ter essa ciência que vai ser em todos os lugares. É com o vidro aberto, com o vidro fechado, é dentro de um hospital, fora de um hospital, numa situação de um casamento, numa conflito, numa briga, numa situação que vem até mesmo financeira. Ele está com você e permite você passar por isso, e você tem que confiar, porque o plano dele é perfeito. Agora mesmo acabei o culto, estava saindo ali fora, falei com uma pessoa, e essa pessoa ela virou para mim, agora, foi 1 hora, 2 horas atrás.
Essa pessoa falou para mim, eu estou fazendo, eu estou vindo à igreja, eu estou fazendo, eu estou nos trabalhos, e eu estou fazendo, e eu estou fazendo, eu estou fazendo, tal. E agora, minha vida está muito pior. E eu falei assim, é normal. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Falei para essa pessoa, deixa eu te explicar. Você está quanto tempo fazendo certo? Eu estou há 3 meses, 3, 4 meses. Você passou 18, 20 anos fazendo errado. E a bispa já falou, inclusive, nesse altar, nós já falamos, quando você está fazendo certo, quantas pessoas, se eu pedir para levantar a mão aqui, quase praticamente todo mundo vai levantar, fez o melhor propósito da vida, fez as maiores ofertas, e parece que tudo desandou. Eu lembro de uma vez uma pessoa me parar do corredor e falar, bispo, no tempo que eu era de espírita, que eu ia para o centro espírita, as coisas não aconteciam, agora que eu estou na igreja tudo dá errado. Eu falei, você não tinha inimigo, você não tinha oposição. Hoje você tem. Para você fazer certo, você tem graça, você tem favor, você tem discernimento, você tem a capacidade de Deus. Para fazer errado, é só deixar o barco rolar, é só jogar o coco na ladeira. Para pecar, nós não precisamos forçar. Para mentir, você não precisa forçar. É natural dessa descendência, o pecado, desde a época de Adão e Eva, a gente já recebe essa carga. E eu explicando para ela, você está agora fazendo certo, e isso é um teste. Porque se você recebesse a tua bênção que você quer, você não estaria mais aqui. E a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. É bom a gente ser honesto. Porque se você recebe, às vezes a pessoa ela faz assim, ó, e acha que é igual o gênio da lâmpada, Aladim. Você vai e o negócio é só você fazer 3 pedidos e acontece. Deus não está interessado na bênção, Ele está interessado no processo que vai te levar a essa bênção. Porque para Deus te dar uma bênção é fácil, mas para Ele te fazer ter lealdade com Ele é totalmente diferente. Você não traz uma lealdade sem um processo. Deus quer um povo leal. Eu vou dar um exemplo muito fácil aqui, muito simples de entender. Uma das coisas que a gente viu que o presidente, o Bolsonaro, ele atuou nesses 4 anos, é algo muito interessante. O governo anterior, não quero entrar na política, mas eu preciso te explicar isso aqui. Sempre os governos anteriores trabalhou com uma lealdade à base de dinheiro. Quando acaba o dinheiro, acaba a lealdade. Bolsonaro nunca ofereceu troca-troca. Ele nunca ofereceu ministério, muito pelo contrário, ele cortou o ministério pela metade. O que isso gera? Você não pagou e não deu ministérios para partido político, você botou pessoas técnicas ali dentro. Não há, todos que foram colocados nas posições, Ministério da Defesa, da Saúde, da Infraestrutura, da Educação, todos são pessoas técnicas formadas naquela área e muito bem entendida. Você olhar, só pesquisar. E um dos maiores problemas com tudo isso é que ele não fez essa troca, esse apoio na base, o quê? Lealdade na base de dinheiro, na base de poder. Ele trouxe e trabalhou para o povo, para o melhor. O que isso gera? Gera o quê? Ele começou a trabalhar em cima de pessoas leais. Hoje, quem olha para ele, vê que todos os ministros que saíram, praticamente todos, ou é deputado, ou é senador, ou é governador. Por quê? Porque trabalharam sempre com a base da verdade e não foi na base do dinheiro. Hoje, mesmo não sendo presidente, né, até então já está eleito outro candidato, você vê que ainda ele tem a mesma base de lealdade. Quando a gente trabalha com pessoas, trabalha em cima de lealdade, você trabalha em cima de verdade, em cima de caráter, em cima de princípios, em cima de valores. Então, quando a gente trabalha dessa maneira, você tem o quê? Um povo leal.
Você trabalha em cima de lealdade. Deus, Ele não quer te comprar com bênção. Deus, Ele não quer que você conheça Ele porque você recebeu uma casa nova. Deus, Ele não quer que você conheça Ele porque você recebeu um carro novo, ou que você recebeu uma cura, ou uma libertação. Ele não quer que Ele não quer que seja o Deus dos milagres. Ele quer que você ame a Ele por quem Ele é. E isso é você ter a maturidade espiritual para saber que com bênção ou sem bênção Ele continua sendo Deus. Na doença ou na cura Ele é Deus. Na miséria ou na prosperidade Ele continua sendo Deus. Com muleta ou correndo Ele é Deus. E a gente ter essa paz, essa tranquilidade, essa maturidade para saber, eu estarei com você sempre. Mesmo você andando de muleta, ou ganhando as Olimpíadas nos 100 metros rasos, ou você tendo problema de respirar, ou tendo uma respiração perfeita, ou você tendo seu filho, perdendo seu filho, como o próprio Davi, jejuou, orou pelo primeiro filho de Betseba, não teve jeito. Acabou o que ele fez? Ele levantou, ele tomou um banho, ele trocou de roupa, ele foi adorar a Deus e depois ele foi comer. Quando você vê Jó passando pelo teste, perdeu tudo que era material, tudo que era parte da família, bens, servos. E ele só rasgou e adorou novamente a Deus. A gente precisa ter essa maturidade porque eu preciso entender isso aqui. A gente precisa ter muita ciência do quem é Deus. E trabalhar em cima de lealdade. Deus quer um povo leal. E essa pessoa que eu falei agora mesmo, como eu estou explicando até agora, eu falei, você precisa passar nesse teste. Porque agora você já está pensando em voltar, mas você sabe que a vida que você levava nunca te trouxe alegria, nunca te trouxe felicidade, muito menos paz. E você sabe que não funciona lá. Você está buscando ser aceita, você está buscando ser amada, você está buscando fazer parte de um plano. E você não vai fazer nada se você voltar para onde você quer voltar. Você tem a total ciência que o que você está fazendo é certo. Mas você não pode mais ter essa mente dividida, porque ela falou para mim, bispo, eu estou dividida, estou sem ânimo. Então, eu penso que a gente precisa ter muita consciência de quem é Deus. E entender que você não começa a plantar hoje na sua horta e daqui uma semana você vai colher. É um processo. Em 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Quando você combate este combate, quando a Bíblia, ainda Paulo está dizendo, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual que você foi chamado. Quando a gente faz esse combate, você sabe que trabalhar em cima do combate, do bom combate da fé, você trabalhar em cima de algo que muitas vezes você não está vendo. Você não enxerga, para você entrar nesse combate, você tem que entender que esse combate faz parte de um propósito. E você não vai ver. O combate da fé é trabalhar no invisível, é trabalhar na base da esperança. É trabalhar em cima de um propósito, é amar Deus fazendo parte de algo muito maior do que você. Sabendo que se o plano de Deus for um plano como um plano de Salomão, se tornando um homem tão sábio, tão rico, não se negando nada, ou você trabalhando em cima de um plano como um plano da serva de Naamã, que não tem nem nome,
mas é usada, e foi usada por Deus para direcionar o próprio Naamã para a cura. Ou como aquele menino que ofereceu aquele pão e aquele peixe para a multiplicação dos pães e dos peixes. Ou até mesmo para o João Batista, já subindo um pouco mais, não fez esses milagres que a gente vê tantos fazendo, mas nascido de mulher não foi maior, não houve homem maior do que ele, pela boca de Jesus. Judas 1,3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever. Ele estava tão ansioso para escrever acerca da salvação, mas o Espírito Santo fez ele mudar os planos, sentir que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Você vê que o propósito dele, o plano dele era um, e foi alterado pelo Espírito. Às vezes a gente começa com um plano e o plano é maravilhoso. Eu estou falando de salvação. Mas você não vai poder falar de salvação se você não primeiro não insistir e não entender a batalha pela fé. Escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Isso que foi confiado a nós, foi confiado pelo próprio Deus. Não existe outra religião do mundo que pode ter e tem toda essa capacidade, toda essa graça, toda essa verdade do que nós. Nós somos esse povo privilegiado e sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é tão importante que muitos não dão essa importância devida em cima da fé. Você precisa ter fé para estar nessa madrugada. Porque se você não tiver fé, você vai o quê? Vai trabalhar em cima de uma vida sem esperança, uma vida sem fé. Você não acredita que isso aqui está tendo efeito algum. Mas você tem fé que isso está sendo contabilizado. E você está vencendo essa batalha. Está vencendo essa guerra. A guerra do sono. A guerra das mentiras que o diabo fala no teu ouvido. Você está perdendo seu tempo. O que você ganhou nas madrugadas? O que você está fazendo aqui? Vai para casa, vai dormir. Mãe, você tem tanta coisa para fazer. Olha o boleto. Iniciou o mês, ó, dia 10. Quanta gente tem medo do dia 10? Meu Deus do céu. Por quê? Porque o boleto chega. Olha, quando começa o mês, a gente já começa uma pancada de aluguel nesse templo. E é incomparável o valor que a gente pagava ali na Celso Garcia. Já inicia o mês com uma pancada. E de que maneira você sobe aqui e tem a alegria de falar de Jesus, e tem a fé e a certeza que você vai pagar esse boleto, e não vamos despejar a gente. É pela fé. A mesma fé que você tem, é a mesma fé que nós temos. Nós confiamos que Deus está sustentando isso. E Ele vai continuar sustentando. Nós trabalhamos em cima de uma fé. E nós precisamos crer e praticar essa fé, que todo o plano que está acontecendo no mundo, no Brasil, hoje ainda, quem jogar e pesquisar, hoje estava sendo apresentado o relatório do Exército sobre todas essas questões. Agora, o que você vai confiar? Vou confiar no Exército, vou confiar no cara, vou confiar que alguém tem uma carta na manga? Deus permitiu tudo isso. E é para nos ensinar alguma coisa. E a gente precisa aprender. O que eu vou aprender com toda essa situação? Porque é uma situação que o 9 dedos lá já está falando que vai taxar, vai educar. A palavra eu achei bem interessante. Eles falam educar a igreja, educar pastor. Como você vai fazer isso? Você vai educar a mídia.
Você vai educando as pessoas. Quer dizer que a gente é mal educado? Quer dizer que a gente, para eles, a gente o quê? Como eu falei aqui recentemente, a censura é a mãe da ditadura. As coisas já estão acontecendo. E a gente não pode permitir que nada venha calar o povo de Deus, o povo corajoso, o povo que foi chamado para pregar as boas novas. Nós estamos aqui para falar a verdade, para deixar todos aqui atentos. O que está acontecendo não está acontecendo agora, vem acontecendo há muito tempo. Há muito tempo a igreja se perdeu e parou de falar da cruz. E entrou numa ideia de teologia da prosperidade, só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E essa geração de 16 anos, que voltou, muitos ali eram cristãos, pais cristãos, que não se preocuparam com a palavra, se preocupou com um carro novo. Eu não estou dizendo que é errado não, a Bíblia fala em João 10,10, eu vim para ter vida e vida com abundância. Deus foi chamado para a gente reinar, para ser abençoado, para ser coluna. Eu estou dizendo que primeiro a gente tem que olhar para a cruz. A gente tem que entender o que aquele foi feito, aquele sacrifício, entender o que foi levado também com aquela cruz. Entender se eu estou vivendo algo na minha vida, eu preciso ter fé e acreditar, já foi levado na cruz e eu não vou aceitar essa doença. Eu não vou aceitar essa perturbação. Eu não vou aceitar essa escravidão na minha vida. Mas se a gente está vivendo hoje tudo isso, é porque lá atrás coisas foram perdidas. A igreja se perdeu. E a gente precisa saber que aquele que fala a verdade não vai ter muito like, não vai ter muito compartilhamento. Não era tão compartilhado assim, fazia tanto compartilhamento as pregações de João Batista. Muitos não estavam muito assim, muito interessados, muito pelo contrário, os fariseus eram os primeiros a combater Jesus. Agora, fizeram as escolhas. E a gente sabe que tudo faz parte de um plano. Barrabás fazia parte de um plano também. Mas o que a gente vai ficar? A gente vai ficar aquilo que o Senhor falou conosco. A gente vai ficar com aquilo que foi prometido a nós. A gente vai ficar com uma palavra de um Deus que nunca falhou e nunca vai falhar, e não vai ser hoje a primeira vez. Deus não vai falhar com você hoje. Ele não decidiu hoje, que escolheu, apontou o dedo para você, hoje eu vou falhar com você. Hoje os seus planos de 10 vezes mais esse ano não será concretizado. Essa venda não vai ser, não, esse salário talvez não vai dar certo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir e ponto final. Não importa quem vai estar. Importa que Deus está trabalhando de maneira individual com cada um. Daniel, mesmo com o governo alterado, ele era abençoado, ele era próspero. E o inimigo que tentava colocar ele na cova, depois ele mesmo que entrava. Nós precisamos confiar em Deus, confiar e entender nisso que ainda a palavra de Deus está nos mostrando. Batalhassem pela fé de uma vez por todas, batalhem por essa fé. A fidelidade do Senhor é eterna. E uma boa luta é uma luta certa, é a luta da fé. É a luta para acreditar, por acreditar em tudo aquilo que já foi prometido para a igreja, foi prometido para o ministério. As palavras proféticas que estão vindo e ainda, ontem, eu ainda estava apresentando ainda ali para a bispa a camiseta aí, que vai ser feita em 2023. E é maravilhosa. É só você olhar e você já fica emocionado. Porque Deus está prometendo coisa poderosa, grande demais para a gente. Uma camisa dessa, você vê que é uma capa, um revestimento. Mas mais do que isso, é a camisa que você reveste o seu coração. É as verdades de Cristo na tua vida. A gente precisa entender que a boa luta é a luta que muitas vezes não tem recompensa. Tenha sempre certeza que você não está na luta errada. Porque como aqui a palavra diz que tem batalhas que não tem recompensa, a única que fornece a grande recompensa é a batalha do Deus vivo.
Paulo fala dessa boa luta. Ainda aqui, Paulo fala desse combate em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Será que você está combatendo esse bom combate, esse combate justo, esse combate que vale a pena? Realmente você vale a pena morrer por isso? Será que a gente está entendendo realmente? Hoje a gente estava ali na reunião com jovens, e eu fiz uma pergunta para eles, eu falei, faça duplas, eu falei com eles, e eu falei, escreva duas qualidades, duas características positivas e duas características negativas do seu colega. Eles escreveram, e depois eu falei, coloca agora os seus objetivos de vida. Escreva o que você busca conquistar na sua vida, onde você quer alcançar, onde você quer chegar. Falei no mínimo 3 coisas, e eles foram escrevendo. E aí eu fui perguntando, um queria formar em medicina, o outro queria casar e ter filhos, outro não sei o quê, outro queria ser uma grande coluna para a obra de Deus. E eu falei para eles, será que tudo isso que todos estão pedindo, a partir do momento que você conquistar isso, você vai estar mais próximo do seu relacionamento com Deus ou mais distante? Será que isso está me aproximando mais, todos esses pedidos? Bispo, está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer o seguinte, a palavra de Deus diz, busca o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco o reino de Deus e a partir do reino de Deus e a sua justiça, todos os meus pedidos são alinhados, a partir do momento tudo vai me sendo acrescentado também. Eu parto do princípio do meu relacionamento com Deus. Porque eu falei para eles, nós temos que parar de ser influenciados por pedidos e desejos do mundo. Porque ali entre os jovens, alguns falaram, bispo, eu queria fazer uma viagem não sei para onde, eu queria fazer aquilo. É maravilhoso, você pode fazer o que você quiser. Mas a pergunta é que fica, será que esses meus desejos e as minhas vontades saíram de Deus ou saíram de influência do mundo? Saíram pelo youtuber, saiu por filme de Hollywood, saiu por propaganda de margarina? Da onde saíram os meus pedidos e desejos? Porque se ele não estiver alinhado com o propósito de Deus que tem na minha vida, eu não vou receber. O que é para Deus perfeito, para mim não pode ser. Bispo, está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que eu nunca me imaginei pregar. Uma das coisas que eu tinha certeza que eu não ia fazer era pregar. Eu estava fazendo cursos, sou formado, fazendo várias coisas. Então uma das certezas que eu tinha é que eu não ia pregar, eu não me via no altar. E o que eu estou fazendo? Eu estou aqui no altar, pregando para os próximos vitoriosos, ricos e milionários. Um povo abençoado. Quem? Não tem ninguém aí? Ora, tem alguns ainda falando, mas quem está falando, né? Olhou até para trás, tem um ali que falou, até para mim mesmo. Eu estou falando com vocês. Quantas vezes foi me falado que era muita coisa que eu estou fazendo, eu tinha que soltar alguma coisa, falou, solta o culto da madrugada, bota para outro. Eu falei, não, o culto da madrugada eu vou continuar fazendo, porque para mim é muito importante isso aqui. Me deixa atento, me deixa alerta, me deixa ainda o quê? Me sinto vivo aqui. E eu vi muitos jovens fazendo pedidos e buscando conquistas de coisas que foi influenciado por pedidos do mundo. Pessoas que vinham em Hollywood ali, pessoa que fez aquilo lá, tal, preciso ter, eu preciso parecer. Mas quando eu vou poder ser? Porque parecer é diferente de ser. Quando eu vou ser este homem e mulher que foi criado e planejado por Deus. Ser essa pessoa que está alinhada ao propósito de Deus. Porque se Deus falar, você nunca vai ter um carro, agradeça a Deus porque Ele te deu perna para andar. A gente precisa entender. Bispo, Deus não quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você.
Mas muitas vezes a promoção antecipada derruba. Tem pessoas que não estão prontas, outras já estão prontas, outras já estão recebendo. Então nós temos que ter a convicção que os meus pedidos, e precisa sair, eu preciso me aprofundar em Deus, eu preciso ter uma comunhão mais sincera com Ele, eu preciso ouvir o que Ele quer falar comigo. Quanto mais eu ouvir Ele, mais eu vou parar de ouvir o mundo. Quanto mais eu ouvir uma voz, eu vou parar de ouvir várias vozes. Então é muito importante isso que eu estou falando. Talvez esse horário, alguns não estão absorvendo tanto que eu estou falando, mas é muito importante você refletir sobre isso. Esses jovens fizeram muitos pedidos ali. E uma das coisas que eu ainda falei para eles inicialmente, coloque 2 características positivas e depois negativas. Por quê? Porque eu queria distrair eles. Eu não queria que eles ficassem focados em pedidos e falassem aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu queria que eles ficassem focados na verdade que sai de cada um. Porque quando eu pergunto muitas vezes, muitos querem falar o que nós, pais, líderes, querem ouvir. Eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou valente, eu sou temente, eu sou não sei o que, tal. E muitos realmente acreditam, muitos estão repetindo igual papagaio. Eu quero que isso seja real dentro. Eu preciso que seja verdadeiro. Eles precisam entender que Deus tem planos grandes para cada um. Deus tem planos poderosos. Deus tem planos vitoriosos. Mas Deus tem o maior plano, o maior plano da vida de cada um é do relacionamento com Deus. Tem um livro que eu estava lendo, que é do Billy Graham, que se chama As Últimas Palavras, é o último livro dele antes dele morrer. E tem uma parte do livro que eu fiquei tocado no que ele disse, os meus arrependimentos. Ele foi em quase todas as nações, ele foi conselheiro de vários e vários presidentes. Ele foi um dos homens que pregou com as maiores multidões que já teve, ele já pregou. E você sabe que realmente ele se arrepende? Ele fala assim: eu me arrependo de ter viajado tanto, eu me arrependo de ter ido para tantos lugares pregar o Evangelho e ficado tão pouco tempo com Deus. E hoje eu vejo a falta, e que realmente importa é eu e Deus, o meu relacionamento com Ele. Bispo, mas esse homem fez tanto, ele fez tanto e foi reconhecido por isso, e foi um dos maiores evangelistas, pregadores que já teve. Mas o arrependimento dele é ter ficado pouco tempo. Ele ficou muito tempo, mas ele falou: eu queria ter ficado mais com Deus. Só eu e Deus. Deus, ele te criou para trabalhar de maneira individual. Ele quer ouvir você, ele quer que você ouça ele. Ele quer que você entenda os planos dele, ele quer que você anda pelos passos que ele quer que você anda. Ele quer que você sinta o abraço dele. Ele quer que você sinta o amor dele. Ele quer que você seja um instrumento de paz e de vida para outras pessoas. Mas ele quer você e ele. Ele quer que você sinta ele. Às vezes a gente está tão envolvido com planos e esquece do propósito. O propósito é agradar a Deus. O propósito é viver com Deus. O propósito é entender que salvação é individual. A nossa salvação é individual, você não vai conseguir salvar ninguém. Hoje eu luto para os meus filhos, têm 5, 7 anos, eu quero que eles entendam isso. E a gente precisa entender isso também. Um dos meus maiores arrependimentos do homem que pregou tanto, que foi tanto conselheiro, é ter ficado tão pouco tempo, assim, não o tempo necessário que ele queria ficar com Deus. Um homem desse, será que não te ensina muita coisa? Será que você chegou a 1% do que ele fez? E você está achando que é muito ainda? Se um homem que fez tanto como ele, Jesus, ele deixava os discípulos ir na frente, e ele ia falar com Deus, se encontrava com Deus, enquanto eles estavam dormindo, Jesus estava acordado, enquanto eles estavam acordados, ele estava dormindo. Porque Deus trabalhava em outra frequência, Jesus trabalhava em outra frequência. Jesus trabalhava na frequência do Pai. Muitas vezes a gente está na frequência do mundo, e acha que tem horário. Por isso que essa igreja ainda tem tanta cadeira vazia. Porque tem muitos aí que estão trabalhando e achando que o seu horário de trabalho, de descanso, é o mesmo horário.
Você coloca o momento que você tem com Deus no mesmo horário de trabalho e de lazer. Mas Deus, Ele quer que você cada vez mais se aprofunde e sacrifique mais para se tornar único. A gente veio para ser pessoas únicas, cada um tem um RG, cada um tem um DNA, cada um tem uma coisa no dedo aqui, esqueci como chama? Gente, esqueci. Digital, isso aí, biometria. Cada um tem a sua, porque mostra que Deus fez cada um diferente do outro. Então, eu penso que a gente precisa ter essa consciência, ter esse entendimento. E Paulo fala sobre isso. Paulo termina e fala dessa declaração: combati o bom combate, terminei o que foi chamado a fazer. E até o fim o que guardei e não perdi de vista foi a fé. E ainda ele fala em 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada. E todos os gentios ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, e a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos repetir todos juntos. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Quando você repetir, você acredite nisso. E me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor me levará para o seu reino celestial. É emocionante quando você vê isso, é impossível você não ficar tocado, se emocionar. A batalha foi grande, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. A batalha pode estar sendo muito grande hoje para você, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está do nosso lado. Ele sabe o que você está passando e sabe que você precisa combater a luta certa. A luta, o bom combate. A boa luta dos pais é conduzir bem a família, cercando com os valores e princípios do reino. Educar sempre na verdade, ser justo e honesto. A boa luta dos professores é educar com total responsabilidade, ensinando somente aquilo que é destinado a ensinar, porque a responsabilidade da formação moral, da fé, é da família. A boa luta das autoridades deveria ser proteger os interesses dos que confiam neles. Mas infelizmente a gente vê muita coisa desajustada. O bom combate dos líderes espirituais estão aqui para conduzir o povo ao reino dos céus com um temor capaz de consumir. Jesus falou: guardai-vos os fermentos dos fariseus. O fermento dos fariseus significa o fermento religioso, esse fermento que contamina todos nós. A boa luta dos jovens, eu posso dizer que é honrar pai e mãe. Aqui tem alguns versículos, como Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração, nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração andar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. 1 Pedro 5,5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. No livro de Gálatas 4,19, ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto. Por sua causa,
E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Quantos já sentiram essa dor que parece, né, que está te rasgando, mas quando você percebe, ela está te transformando? Quem já sentiu isso? Essa dores de parto, que é o desenvolvimento de Cristo em cada um de nós. Quem já sentiu? Não é uma dor fácil. Porque uma dor que de alguma maneira, ela vai tirando as suas verdades e colocando as verdades de Deus. E quando você vê, as suas verdades eram mentira. E quando você percebe, as verdades de Cristo é que vale. Porque as verdades de Cristo é que funciona. E você vê que é uma troca. É um desenvolvimento. E a partir do momento que eu me desenvolvo, eu se torno um pequeno Cristo. Eu começo a andar, falar, eu começo a pregar, a ser esse instrumento. E você vê que não é fácil. Mas, Romanos 9, digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estarei disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Uma coisa importa, peço uma coisa, servir a Deus e ao propósito na sua geração. Repita comigo, eu vivo pela fé. O justo viverá da fé, se retroceder, não terei prazer nele. Se nós começarmos a retroceder no momento que mais é exigido que eu viva pela fé, Deus não vai ter prazer em mim. O momento que é mais importante para eu praticar a minha fé, para eu acreditar na minha fé praticada, na minha semente jogada, no meu sacrifício derramado, no momento que eu mais preciso praticar essa fé, eu estou duvidando. Eu duvido de mim, eu duvido de Deus, eu duvido da igreja, eu duvido do que eu estou vendo. Você não pode olhar com esses olhos. Eu falei sobre olhos e vista. Nós precisamos parar de olhar somente com os olhos, você precisa ter a visão. Assim como imaginou a sua alma, assim é, você precisa ter a visão, imaginar e viver da maneira que aquilo que Deus colocou em você, você pode não estar vendo, mas isso está acontecendo. A gente vê que isso traz muitas vezes uma confusão na vida dos novos convertidos, porque a gente às vezes está vendo, a gente vê muito isso, aquela pessoa que se converte hoje na igreja. Deus ele é tão bom que ele começa a entregar tanta coisa para motivar, como se fosse mesmo uma criança. Meu filho ele faz uma luta, ele bota o kimoninho, tá? Ele faz jiu-jitsu, e ele coloca cada 9, 7 aulas, 5 aulas, eles dão um grau para ele. E ele se motiva, e ele fala, aí papai, olha aqui, papai, tal, e vem, mostra para a avó, mostra para a mãe, mostra para todo mundo. É um grau que ele completa uma fase no jiu-jitsu. E aquilo é tão importante. E ele gosta tanto. E ele sai gritando. E ele fala, não conta para ninguém, papai. Não fala no carro para mim. Não conta para ninguém. Porque eu que vou contar, eu que vou contar. Não conta para ninguém. Eu não vou contar nada. Fique em paz. E ele vai e chega e vai falando para todo mundo. É a mesma coisa do novo convertido. Ele quer falar para todo mundo. Ele quer mostrar quem Deus é. Ele quer muitas vezes pegar a Bíblia e enfiar por goela abaixo dos outros. Que o irmão não quero saber de Deus. Não, você vai saber. Abre a boca que você vai conhecer a Deus na marra. Você pega lá um parente, um pai, uma mãe, você quer esmagar. Não, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E isso acontece demais. Porque a gente quer dar o que é bom, o que a gente tem de bom a gente quer dar, a gente quer transbordar, a gente quer que essa pessoa sinta esse Deus. Mas você não tem o poder dela, o poder do tempo, você não tem o controle sobre essa pessoa. Da mesma forma que você passou por um processo, a pessoa também vai passar. Mas da mesma forma o Senhor nos ensina
que a gente precisa confiar e viver pela fé. E ter essa certeza que tudo que eu estou plantando vai ser colhido. E como a gente já falou aqui, muitas vezes 100 por 1. É coisa grande. E a gente precisa continuar crendo, precisa continuar plantando, precisa continuar vivendo pela fé. Da mesma forma que você vive pela fé hoje, você está nessa madrugada pela fé. Você, muitos aqui, sempre está nas madrugadas, quando a bispa não está, né? Sempre está na madrugada. E a gente vê que isso vale a pena. Eu, pelo menos, eu sei que quando eu dedo na minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu não sou a mesma pessoa antes e depois desse culto. Da mesma forma que eu acredito no que Deus faz na minha vida, eu acredito que Deus está fazendo na sua. E a gente precisa crer que Deus está se agradando da nossa fé. E todo aquele que pratica a fé, sempre tem coisa para receber depois. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa palavra, obrigado, meu Pai, pelas direções. Como o Senhor é bom, meu Deus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por ser tão bom, meu Deus, por ser tão amoroso. Meu Deus, muitas vezes a gente realiza orações, Senhor, orações que parecem até oração de criança, infantil. Porque, meu Pai, o Senhor é o nosso Pai, meu Deus, é o nosso amigo, é o nosso professor, é o nosso líder, é o nosso, meu Pai, aquele que nos alimenta, é o nosso, meu Pai, aquele que vai todos os dias, meu Deus, nos conduzindo, meu Deus. O Senhor é muito bom, meu Deus. Meu Pai, nós te amamos demais. E nós precisamos, meu Pai, que o Senhor entenda, meu Pai, que o Senhor possa nos fazer entender, meu Deus, meu Pai, todos esses processos e confiar nos processos e continuar praticando a fé, meu Pai, em cima destes processos, meu Deus. Oh, meu Deus, visita cada coração. Meu Pai, tira as dúvidas, tira a incredulidade, tira, meu Pai, a preguiça, tira, meu Pai, todo tipo de espírito, vontade. Meu Pai, quantos estão com vontade de parar? Quantos não acreditam mais? Quantos, meu Pai, está, meu Pai, como essa pessoa, meu Deus, que ainda eu falei hoje, Senhor, não acredita, não tem mais ânimo, está dentro da igreja, meu Pai, mas ela mesmo falou para mim, Senhor, que estava dormindo no culto, meu Pai, porque as pessoas, meu Pai, não ficam somente, Senhor, meu Pai, não adianta estar com o corpo na igreja, mas está com a alma, os pensamentos, meu Pai, muito longe daqui, meu Deus. O Senhor nos ensina o que é integridade, e que possamos estar íntegros na Tua casa, íntegros em oração, íntegros dando o nosso louvor, meu Deus. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Levanta, meu Pai, o povo, levanta, meu Pai, os membros, levanta a igreja, levanta os jovens, levanta, Senhor, os evangelistas, meu Deus, levanta, meu Pai, aqueles que estão caídos, traz de volta, meu Pai, os que se perderam, resgata os que abandonaram, meu Deus, aqueles, meu Deus, que um dia até conheceram, que até tocaram, meu Pai, que até testemunharam, meu Deus, mas, Senhor, por um motivo, um momento, meu Deus, de distração, aquela rachadura, meu Pai, que eu falei agora há pouco na Tua palavra, meu Deus, foi deixada, Senhor, sem consertar, e aquela rachadura, meu Pai, trouxe, meu Pai, um rompimento, uma destruição, meu Deus. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, meu Pai, a tampar essas rachaduras. Meu Pai, se há, meu Pai, meu Deus, construções, pontes, represas destruídas, que o Senhor possa, meu Pai, reconstruir, meu Deus. Reconstrua, Senhor, aquilo que está derrubado, aquilo, meu Pai, que um dia já foi sólido, meu Pai, mas hoje está mais líquido, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar neste processo. Resgata, meu Pai, essa esperança,
presença, coloca essa esperança, aquece cada coração, coloca fogo, meu Deus, nos nossos corações, meu Deus, que possamos voltar aquele brilho no olhar, meu Pai, nas primeiras orações, nos primeiros louvores, meu Pai, onde tocávamos, meu Pai, até numa cadeira onde a gente senta e a gente agradecer o Senhor, meu Pai, por ter uma cadeira para sentar, meu Deus, por ter, meu Pai, um sapato, meu Pai, para vestir, uma calça, meu Pai, para vestir. Meu Deus, aquele tempo que nós agradecíamos, meu Pai, por coisas pequenas. Resgata esse tempo porque o Senhor trabalha, meu Pai, com um povo que tem gratidão, meu Deus. Que a gratidão esteja, Senhor, viva nos nossos corações e que toda arrogância seja tirada, toda soberba, meu Pai, toda prepotência, todo espírito, meu Pai, esse olhar altivo, meu Deus, esse orgulhoso, essa orgulhosa que muitas vezes, meu Deus, se ofende por qualquer coisa, sempre, meu Pai, gosta de julgar, de condenar, meu Deus, sempre gosta de falar demais, meu Deus, muda esses corações, meu Deus, resgata, meu Pai, o primeiro amor, resgata, meu Pai, aquela compaixão, aquela empatia, aquele respeito pelo próximo, meu Deus, que nós possamos voltar, meu Deus, a ser servos de Cristo, que possamos, meu Pai, ter humildade, porque humilde o Senhor exalta, meu Deus, que possamos, meu Pai, combater o bom combate, meu Deus, lutar a boa luta, meu Pai, correr a boa corrida, meu Deus, e guardar a nossa fé. Meu Deus, que a nossa fé, meu Pai, seja sempre guardada. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que essa madrugada seja uma madrugada de reconciliação, uma madrugada de restauração, meu Deus. Uma madrugada, meu Deus, que o Senhor possa restaurar aquilo que é mais importante, é o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso amor, meu Deus, esse respeito, meu Deus, que quando entramos na sua presença, meu Deus, quando estamos nela, esse respeito de fazer as melhores orações, meu Pai, de fazer, meu Pai, os pedidos mais sinceros, de entender, meu Pai, que eu preciso, meu Deus, a cada dia mais, meu Pai, buscar ao Senhor, porque o Senhor, meu Pai, faz o resto do trabalho, o Senhor acrescenta todas as outras coisas, o Senhor acrescenta tudo que falta, tudo, meu Pai, que está nos faltando, o Senhor sempre está apto e pronto, meu Pai, para cumprir, meu Deus. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um que está nessa madrugada, que o Senhor possa derramar vitórias, que o Senhor derrame conquistas, meu Pai, contratos sejam assinados, meu Pai, meu Deus, que o Senhor possa limpar nomes, que o Senhor possa restaurar, meu Pai, propósitos, que o Senhor possa erguer e sustentar, que desta madrugada, meu Pai, saia grandes colunas e pilares do Teu reino, meu Deus, que cada um, meu Pai, combata o bom combate, meu Deus, que cada um tenha força, influencie, motive, Senhor, que se relacione com o Senhor, meu Pai, como se fosse a primeira oração todos os dias, como se fosse, meu Deus, o primeiro pedido, meu Deus, aqueles primeiros momentos com o Senhor, meu Deus, aquela experiência única, meu Pai, que nunca deveria ter sido perdida, Senhor. Eu peço, meu Deus, uma restauração total, meu Deus, meu Pai, um propósito, meu Deus, colocado em cada coração, meu Deus. Eu quero consagrar a sua vida e que cada um, meu Pai, saia dessa madrugada, meu Pai, com uma outra visão, com outro espírito, meu Pai, com uma outra mentalidade, com outro padrão, meu Deus, entendendo e tendo a confiança, meu Pai, como o Senhor nos falou, desde o primeiro versículo que eu li hoje, Senhor, eu estarei sempre com vocês. Meu Deus, o Senhor está conosco e o Senhor nos prometeu nunca nos deixar, meu Deus. Não nos deixe, papai, não nos deixe, Senhor. Meu Pai, não nos abandone, Senhor. Não esqueça de nós, não tire a nós dos seus planos. Nós precisamos dos seus, meu Pai, nós precisamos estar inseridos, nós queremos estar nos seus planos, meu Deus. Resgata, meu Deus, aquilo que é mais importante.
importante. Que possamos, meu Pai, voltar àquilo que é mais importante, às primeiras obras, meu Deus. Eu agradeço, meu Pai, essa madrugada. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Eu agradeço, meu Deus, meu Pai, por cada palavra e cada visão, meu Pai, e cada mudança de mente, cada transformação, meu Deus, a cada pessoa que está aqui, Senhor. Meu Deus, atuando pela fé, praticando a sua fé e crendo, meu Deus, que eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontram. Eu acredito, meu Pai, em grandes encontros essa madrugada. Encontros, meu Deus, que quando nós, meu Pai, vivemos isso, nós saímos, meu Pai, poderosamente abençoados e poderosos. Muito obrigado, meu Deus. Eu te amo, meu Pai, e te agradeço demais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.